meus queridos da TV Interior, que bom estar aqui de novo, falando com vocês, participando de uma live pela TV. E hoje, durante todo o dia, ontem também, eu recebi muitas pessoas que gostaram do tema, e então eu preciso agradecer aqui a todos que nos acompanham nesse momento, a toda a equipe da TV Interior que nos está dando a oportunidade de falar de um tema que a gente fica triste de falar, mas tão necessário para a gente conhecer as providências. Então, eu queria agradecer o grupo do Rosário Resistência de Volta Redonda, que tem componentes do Rio de Janeiro, que moram nos Estados Unidos, que moram em Portugal e que estão nos acompanhando. O grupo dos amigos do pessoal de Cordeiro, de Cantagalo, nossa frente regional, o Chiquinho e a Lívia de Araruama, ex-prefeito e a prefeita, que está fazendo um trabalho lindíssimo pela educação e pela saúde, todo uma escola de creches sustentáveis, né? O grupo de coach lá de Nova Friburgo, professor Carlos Magliano, a minha família, e o Gusmão e a Mariana. O Gusmão reclamou que na outra live, ele acompanhou a live e que eu mandei um beijinho para ele muito rápido. Então, ó, um beijo demorado, coraçãozinho para você e para Mariana. Saúde para todos nós. Então, um agradecimento especial a essas 3 mulheres, essas 3 doutoras maravilhosas, queridas, empoderadas. E a gente hoje, eu pelo menos estava nervosa. Falei, meu Deus, eu vou entrevistar a doutora Marisa, como é que vai ser isso? Porque é muito bacana, né, o Rayane e Brenda? A gente está tendo essa oportunidade de estar falando com essa convidada tão especial, né, doutora Marisa? Então, minhas queridas, sejam bem-vindas. E o Marisa, você eu já te falei, mas sinta-se à vontade se não puder ficar até o final, ok? Mas eu tenho certeza que ela vai gostar tanto, tanta coisa para nos ensinar que vai ficar até às 9. Olha só, a OAB de Cordeiro é a 45ª, né, subseção. Então, eu queria apresentar para vocês agora, que ela vai dar um tchauzinho, que é essa menininha aí, que luta como uma garota, que já é mãe, que está amamentando, mas é a doutora Brenda, advogada, conselheira tutelar, vice-presidente da Comissão de Defesa do Direito da Criança, Adolescente e do Idoso da OAB, é vice-presidenta da Comissão da OAB Mulher de Cordeiro. Doutora Rayane, que vai dar um tchauzinho, é a presidente da Comissão da OAB Mulher, membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Idoso. E doutora Marisa, que... Como é que pronuncia seu sobrenome? Gáudio. É uma advogada, diretora de mulheres da OAB do Rio de Janeiro, vice-presidenta da CAARGE, secretária-geral adjunta da CNMA e diretora do IBM-DFA-M do Rio de Janeiro. Depois a doutora Marisa vai explicar o que quer dizer todas essas siglas, né? Então, eu vou começar pela doutora Brenda. Brenda, tanta profissão para você escolher, por que você escolheu ser advogada? Era o sonho da mamãe ou era o que você queria? Então, gente, primeiramente, boa noite. Agradeço o convite da TV Interior.
É um prazer estar entre mulheres, falando com mulheres, e a pandemia, né, tem nos privado disso, então é muito bom estar em reunião com mulheres e falando para um público que não é só de mulheres, mas que eu acho que em grande parte vai a atenção maior, né, do público feminino para essa live de hoje. E cumprimento a doutora Marisa, a doutora Rayane, minha colega. É um prazer imenso estar aqui e vamos, então, responder a pergunta, né, de por que advocacia. É isso, Regiane? Isso, por que isso? Só tem que fazer uma correção, porque na minha denominação aí, você me chamou de vice-presidenta da CDDCAI, que é a Comissão de Defesa do Direito da Criança, do Adolescente e do Idoso. Eu sou só membra. Vice-presidenta, eu sou só da OAB Mulher Cordeiro. Da OAB Mulher Cordeiro. Tá bom? Mas, então... Olha, eu estou igual a Roberto Carlos. Muitas emoções. Eu estou igual a Roberto Carlos. Realmente, a Rayane, que a gente tem uma intimidade grande, né? Ela sabe da minha resistência com câmeras. Então, assim, é a primeira live que eu participo. Então, desde já eu peço minhas desculpas por eventual falha, sabe? E como o tema me é muito caro e, né, a gente é representante da OAB Mulher aqui na localidade, a gente não podia se furtar diante de um convite desse, né? Mas a advocacia, ela meio que caiu no meu colo, assim. Eu não tinha pessoas da família que cursaram direito, não tenho na minha família. E, na verdade, inicialmente eu ia fazer letras, ou então jornalismo. Eu tinha uma afinidade muito grande com a leitura, a escrita, né? Sempre gostei muito de escrever. E... eu gostava um pouco de história também, mas assim, a minha paixão sempre foi escrever, só que eu gostava da escrita literária. A advocacia um pouco que tolhiu isso, mas isso é assunto para outro momento. Então, como eu venho de uma família de professoras, né, minha avó, minha mãe, quando eu abri a boca que eu ia fazer letras, aí o pessoal já ficou, né, preocupado, falando assim, não, calma aí, porque professor nesse país é muito desvalorizado. Você tem que pensar melhor a sua profissão, né? Então, assim, professoras que já estavam, né, sendo massacradas pelo Estado, me dando aí um conselho. E eu falei assim, gente, eu só gosto de português e sou um pouco boa em história. Para onde eu vou, né? E assim, eu já acho muito difícil a gente ter que escolher os rumos da nossa vida com 18 anos de idade. E aí, dentro do leque de opções que eu tinha, né, que a faculdade, né, mais próxima que a gente tem aqui em Cordeiro é em Friburgo, a gente tem a Estácio e a gente tem a Cândido Mendes. Eu cursei Estácio. Então, eu não tinha, assim, um leque de opções muito grande. E aí, eu arrisquei. Foi mesmo arriscar. Pensei, e se eu fizer direito? Né? Porque eu gosto de ler, eu sou boa com escrita, eu manjo de história, mais ou menos assim, então eu acho que o direito pode... E foi onde eu me encontrei. Realmente, assim, às vezes a gente pensa que o direito é só para, né, uma família, né, a pessoa que está inserida numa família que já tem outros profissionais da área, que já tem pessoas inseridas no meio, e não é. Eu tive muita oportunidade, assim, de conhecer pessoas em situação muito semelhante à minha durante a faculdade, que são as pessoas, assim, que estavam meio perdidas, digamos assim, e se encontraram no direito. E eu posso dizer que eu me encontrei no direito porque, à medida que eu fui cursando, e aí eu tive minha oportunidade de estágio, né? E depois, logo que eu me formei, já ingressei na OAB, já comecei a atuar em comissão. Então, assim, foi um lugar que eu vi que eu poderia, né, enquanto profissional, estar buscando o bem comum, né? Buscando sempre algo para avanço da sociedade, principalmente esses trabalhos, né, que a gente desempenha com as comissões da OAB. Isso me é muito gratificante. Então, assim, não fui vocacionada, não fui orientada para o direito. Nunca minha mãe me pediu para fazer direito. Ela só falou assim, olha, ser cuidado, a gente ama ser professor, mas professor não está sendo bem valorizado como deveria. E foi assim que eu fui parar no direito. Mas, assim,
Me encontrei e acho que daqui não arredo o pé, não. Gosto de outros nichos, gosto do serviço social, gosto da psicologia, são coisas que me chamam um pouco a atenção. O meu coração às vezes pende para cá, pende para lá, mas o direito está sempre comigo. Que bom, que bom. E não há justiça sem advogado, né? Exatamente. Sem advogada não há justiça. Doutora Rayane, que é a presidenta da Comissão da OAB Mulher e membro dessa Comissão de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente. Ô, Rayane, a OAB, a gente vê essa preocupação, né? Assim, tipo, vou dizer, quase familiar, né? Com a mulher, com o adolescente, com a criança e com o idoso. Haja vista que essa comissão tem esses componentes. Todas as OABs, elas formam suas comissões, aqui é a 45ª, né, subseção, e como é que foi para formar essa comissão de mulher em Cordeiro? Como é que foi essa ideia? Como é que isso surgiu? E na OAB de Cordeiro, tem mais homens ou mais mulheres? Tem mais advogados, mais advogadas? A presidente da OAB de Cordeiro é uma mulher, para quem a gente quer mandar um beijo, que é a doutora Valéria, e que se empenhou muito para que essa live acontecesse também. Boa noite, então, Rayane. E aí? Qual que é a sua resposta aí? Inicialmente, né, eu quero cumprimentar os meus colegas, é um prazer dividir essa área de conhecimento com elas. A doutora Marisa, ela está há muitos anos na frente, inclusive a nossa referência, né, de engajamento com as causas da pauta da mulher. A Brenda é uma querida, eu disse a Valéria que eu não toparia essa comissão se não fosse com ela. Ela me inspira muito também, e eu cumprimento a todos, né, com uma boa noite. Então, vamos lá. A comissão da OAB Mulher, todas as subseções, ela tem essa comissão da OAB Mulher. E esse tema é tão caro, tão importante para a OAB, que foi criado, né, pela nossa querida Marisa, a Diretoria de Mulheres. E a gente tem muito carinho com essas comissões, muito carinho com essa causa, porque a OAB tem um papel, além de defender, né, as prerrogativas dos advogados, das advogadas, tem um papel social, né? E a gente busca muito isso, e inclusive todo o nosso trabalho voltado para a mulher aqui na nossa subseção, aqui na nossa cidade de Cordeiro, é muito pelas questões sociais. E a gente preza muito por esse empoderamento sobre difundir o feminismo, que as pessoas entendam o que é o feminismo, e essa necessidade das mulheres estarem com mulheres. E você me perguntou, me parece, quantos advogados, né, o que tem mais são os advogados e advogadas. Na OAB. Na nossa subseção são mais advogados. Temos em torno de 66 advogadas. É uma profissão masculinizada, né? A gente vê, são muitos advogados, mas somos tão competentes quanto, né? E estamos na luta para poder mostrar as nossas verdades, o nosso conhecimento, que ele independe, né, do que toda a sociedade acha machista, enfim. Para você se tornar presidenta, tem uma eleição? Não, foi indicação da nossa presidente da nossa subseção, a doutora Valéria, que anteriormente ela era presidente da comissão da OAB Mulher. Ela, sim, foi eleita presidente da subseção. E aí ela monta a equipe que ela quer trabalhar durante o período que ela ficava na presidência. Ok. Doutora Marisa Gáudio, é isso? Isso. Doutora Marisa nossa advogada, diretora das mulheres. Vamos lá, doutora Marisa. O que quer dizer CAARGE? Você é a vice-presidenta da CAARGE. Primeiro, eu quero cumprimentar minhas colegas, agradecer a TV, né, Interior, por ter me convidado, e a Valéria, né, presidente da OAB Cordeiro, que me fez esse convite para estar aqui junto com essas queridas colegas, Rayane e Brenda.
e dizer a elas, primeiramente, me dirigir a elas, dizer o seguinte: eu comecei em 2007, na OAB Teresópolis. Não entendia nada da pauta, nada, tá? Eu trabalhava um pouco já com direito homoafetivo, né, com a questão de diversidade sexual, quando o presidente da OAB Teresópolis me chamou para ingressar na comissão da OAB Mulher. Eu falei, não, eu não sei, eu não vou saber trabalhar, muito preocupada, né? Ele, por favor, eu preciso de pessoas. Tá bom. Nessa época, a gente entregava flores na porta do fórum no dia 8 de março. Né? Era essa a visão que se tinha, sabe? E coisa foi, depois eu me tornei presidente, depois eu criei uma comissão de diversidade sexual lá. Então, assim, eu quero dizer a vocês, a gente vai trabalhando assim, passo a passo. Ninguém está pronto quando é chamado a trabalhar. A gente tem que dizer, estou dentro ou não, né? Vou fazer, me disponho a fazer, porque a OAB, vou fazer esse recorte para a OAB, ela é feita dessas pessoas que trabalham de forma gratuita, voluntária e abnegada. Nós pensamos na advocacia e na sociedade. Aí a nossa querida entrevistadora pode me perguntar, mas por quê, né? O que move vocês? Eu não sei dizer, é uma força, é uma vontade, é uma irmandade, é uma coisa que, assim, realmente a gente tem muito prazer em fazer o que faz. E nesse momento tão difícil... Coletividade, né? Vocês exato. Mas, assim, não estou falando de uma forma... tá falando por falar. Não, é verdadeiro isso dentro de cada uma de nós, porque a gente sabe o quanto tempo a gente tira dos nossos escritórios, do nosso trabalho para estar fazendo isso. Né? É porque realmente a gente sente aquele... É como um chamado, né? Hoje eu assisti uma live do nosso querido presidente Felipe Santa Cruz e ele dizia que diretor, que dirigente de ordem achou que nessa gestão enfrentaria o que estamos enfrentando hoje. Então, assim, é conosco, é para nós que vem, nos nossos ombros, a tristeza das pessoas, a dificuldade, a falta de dinheiro, de trabalho, digo assim, da advocacia, de um modo geral, é para nós. E nós temos que ter o acolhimento, nós temos que ter a palavra. Então, é isso. Então, assim, primeiro para dizer, para saudar essas colegas e dizer isso. Vocês estão onde vocês devem estar, vocês estão aqui porque merecem estar, né? E tem um trabalho importante a desempenhar. Então, ninguém é maior do que ninguém. Apenas a gente começou antes, mas todos nós temos o nosso valor para estar fazendo o que a gente está fazendo. E é importante, a advocacia precisa de nós e a sociedade também. Né? E serviço da CARGE. Isso. E é a CARGE? A CARGE ela é um braço da OAB. Ela é o braço assistencial, digamos assim, da OAB. Ali a gente avalia questões diversas da advocacia, daquele advogado ou advogada que sofreu uma questão assim, de saúde, ou uma outra questão financeira que não pode pagar uma anuidade, ou que está com dificuldade, se precisa de alguma ajuda da CARGE. Nós, recentemente, criamos uma assistência à mulher advogada vítima de violência doméstica. Então, são essas questões. É justamente, eu acho que a palavra assistência resume bem o que a gente faz na CARGE. Lá no Rio de Janeiro tem uma sede, a CARGE. A CARGE tem uma sede... Era mesmo, na verdade, a gente tinha um prédio, que é o prédio onde era a OAB Federal, que antigamente era no Rio, né? Aquela famosa bomba que matou, infelizmente, a secretária, né, do presidente da ordem. É o prédio histórico, que hoje é o prédio da CARGE. A gente até cedeu para a Escola Superior de Advocacia para que fizesse um grande prédio de vários cursos para advocacia, e nós passamos, então, para o prédio da OAB. No Rio de Janeiro, a CARGE fica onde? A Avenida Marechal Câmara. Estamos agora no mesmo prédio da OAB, 150. Sim. Onde que é? No centro do Rio, perto do aeroporto. Centro do Rio, tá. E essa CNMA? A CNMA é a Comissão Nacional da Mulher Advogada. Nós aqui no Rio, nós falamos OAB Mulher, porque foi um nome que foi dado logo no início, nos anos 80, para essa comissão. Então, o Rio de Janeiro é o único que se chama, que tem a comissão OAB Mulher. E em todas as subseções nós repetimos esse nome. Mas o nome nacional é Comissão da Mulher Advogada, CMA. E a Comissão Nacional, então, se chama CNMA,
e eu sou a secretária adjunta da Comissão Nacional, lá na OAB Nacional. E esse IBDFM, É, do Rio de Janeiro? IBDFAM, é o Instituto Brasileiro de Direitos das Famílias. Eu sou advogada familiarista, então eu sou filiada ao IBDFAM e diretora do IBDFAM. Ah, entendi. Agora, para a gente falar da mulher da OAB do Rio de Janeiro, qual é o tipo, assim, de assistência, né? Eu acho que é através da CAARJ aí que você falou, que oferece, né, para as mulheres, e pode essa OAB, essa CAARJ, interfere nas outras subseções da assistência, as outras subseções também, a do Rio de Janeiro, ou não? A CAARJ, ela é estadual, né? Assim como a diretoria de mulheres, a qual, nesse momento, eu sou diretora, na qual sou diretora, a gente dá assistência estadual. Então, a gente auxilia as subseções, por exemplo, a subseção OAB Cordeiro, né? Então, mas, assim, é importante dizer que esse trabalho feito para a mulher, ele não é específico só na CAARJ, né? Ele é na diretoria de mulheres também. E qual é a diferença da diretoria para a OAB Mulher? É importante dizer, a diferença da diretoria para a comissão. A comissão, ela tem aquela competência territorial, né? Então, a OAB Cordeiro, ela tem lá a sua comissão, e ainda bem que tem, para ter, né? A sua comissão da OAB Mulher, que vai olhar para a advocacia feminina de Cordeiro e para a sociedade também de Cordeiro. Tem que setorizar, né? Tem que Isso. Mas nós temos uma diretoria de mulheres na seccional que é como um guarda-chuva para todas essas comissões, para todas as questões da advocacia feminina. É um olhar específico que a gente entendeu necessário ter uma diretoria voltada para a mulher advogada. Qual dessas 3 ocupações aí que você acha que dá mais trabalho, que te ocupa? Diretoria de mulheres, sem dúvida. Né? A gente recebe muita demanda. Nós não podemos, é importante esclarecer, fazer qualquer orientação jurídica, não nos é permitida pelo nosso estatuto, o regimento da OAB. A gente faz um acolhimento daquela mulher, nós conversamos, nós indicamos aonde ela deve ir. Por exemplo, sofri violência doméstica. Essa mulher, ela vem à OAB. O que eu vou fazer? Eu preciso acolher essa pessoa, eu preciso conversar com ela, eu preciso ter escuta ativa, como a gente diz. E aí ela tem que procurar o quê? Uma delegacia, dependendo da situação, um hospital, e sempre é muito importante procurar um advogado ou advogada ou a defensoria pública para lhe acompanhar nesse processo, porque ela vai fazer uma denúncia, vai ter um processo e ela precisa estar orientada, né? Estar assistida. E não é a OAB que vai fazer isso, né? Não nos é permitido fazer esse tipo de acompanhamento. Mas a gente pode, por exemplo, há um caso de grande repercussão, ou há por exemplo, recebi outro dia uma denúncia de que determinado batalhão e delegacia não deram atendimento à mulher naquela cidade. Bom, aí a gente pode oficiar, saber o que está acontecendo, né? Saber se o poder público está atuando. Isso sim compete a nós. Entendi. É a primeira luz, né? Primeira luz que a pessoa vai ter quando procura uma ajuda. Você que chegou agora, você que ligou agora, chegou agora na live, que bom que você está aí. E nós estamos aqui com a doutora Brenda, doutora Rayane e doutora Marisa, falando sobre esse tema tão interessante que é a violência da mulher. Ô, Brenda, Oi. o que te levou a se interessar, a concorrer por um cargo de conselheira tutelar? Deixa eu só fazer uma contextualização antes. Pode, à vontade. Porque eu gostaria de complementar a fala da doutora Marisa e lembrar, né, da CAARJ, do projeto Nascer, do qual eu estou sendo beneficiária agora. Inclusive, eu mandei mensagem para ela recentemente que o projeto Nascer, né, é uma iniciativa da CAARJ, da Caixa Assistencial da Advocacia do Rio, e que permite que mulheres, no ano do seu parto ou no ano da adoção do seu bebê, tenham isenção da anuidade. Então, assim, eu estou usufruindo desse projeto que é da CAARJ, então, assim, fica aí a título ilustrativo que tipos de benefício pode ter a CAARJ na vida da advogada, né?
Entendi. E também agradecer de coração, assim, porque assim, é muito gratificante para a gente, doutora Marisa, a gente ouvir as palavras, assim, sabe, de ocupar as posições que nos são oferecidas e alguém, né, que a gente admira e inspira a gente, falando que a gente realmente tem o nosso valor e que a gente tem mesmo que exercer nosso trabalho, porque a gente, enquanto mulher, a gente sempre, né, tem aquela insegurança que nos é posta desde a criação, desde a infância, de sempre, né, recuar ao invés de ter a coragem de, não, eu vou ocupar esse espaço, eu vou ser reconhecida por isso, e ver que alguém, né, que está na trajetória, como a senhora disse, mais adiante, olha para a gente e reconhece isso, com certeza tem um valor especial para a gente. Muito obrigada. A gente não teve a oportunidade de conversar anteriormente, mas, assim, os eventos que a gente, enquanto comissão, frequentava, tipo, Elas na Política, é sempre muita gente, então, assim, a gente não tinha como chegar até a senhora, mas a gente já viu muitas das falas da senhora, então a gente tem a senhora como inspiração realmente, e agradeço muito essas suas palavras. Gostaria também, antes de responder a pergunta, Regiane, saudar nossas colegas parceiras de comissão, que são a doutora Letícia Sgária, a doutora Renata Oliveira e a doutora Maiara Campos, que nós somos na comissão, né? Nós somos 5 e todas trabalhamos juntas, engajadas, não está todo mundo na live, mas elas estão aqui representadas pela Rayane e por mim. Mas eu vou te falar, é um quinteto de responsa, hein? Isso, com certeza. E por que você resolveu concorrer? E você fala para mim vamos lá. Conselho Tutelar, aonde se localiza a OAB Cordeiro? Ah, sim, onde se localiza a OAB Cordeiro. Antes eu vou falar disso que é mais fácil. OAB Cordeiro, prédio Serra Viva, 3º andar, ali no centro. O edifício Serra Viva é o shopping da Cacau Show, para quem não lembra de... O shopping que tem a Cacau Show. O edifício Serra Viva, 3º piso, é a sede da OAB Cordeiro. Isso aí. E aí a OAB Cordeiro, que a gente chama carinhosamente de OAB Cordeiro, ela, na verdade, é a 45ª subseção. Então, ela não abrange somente Cordeiro. Ela abrange Cordeiro, abrange Macuco. Me ajuda aí, Rayane. Abrange Duas Barras. Trajano. Isso, porque a gente apelida carinhosamente de OAB Cordeiro, inclusive a gente chama a comissão de Comissão OAB Mulher Cordeiro, mas às vezes a gente, né, não pode deixar esquecer dos nossos colegas, né, que são dos municípios circunvizinhos que não têm sede da OAB, mas que estão abrangidos pela gente. Fica lá, então, a sede, 3º piso do edifício Serra Viva. E quanto ao Conselho Tutelar, embora fuja um pouquinho, mas assim... Né, vamos falar sobre a minha atual ocupação, que eu ainda não iniciei as atividades, porque, né, como você estava falando aí, a gente estava conversando antes da live começar, o meu filho nasceu em janeiro, né, o Teri Antônio. Ele nasceu em janeiro, então logo que eu assumi, né, a posse, eu entrei de licença maternidade. E aí agora eu estou no finzinho da minha licença aleitamento, eu vou iniciar minhas atividades agora em julho. E o Conselho Tutelar eu praticamente, é o que a Marisa estava falando também. Tem coisa que eu acho que na nossa trajetória, praticamente a gente se vê lá. Quando a gente vê, a gente já chegou naquele lugar. As coisas vão se encaminhando para isso. Então... durante a faculdade, eu fiz estágio na Defensoria Pública daqui de Cordeiro, e o que foi, assim, um divisor de águas na minha vida, porque aí eu comecei a ver o aspecto humano do direito, que até então eu não enxergava, porque eu só estudava, né, como eu disse, eu não tinha nenhum familiar da área, eu só estudava teoria na faculdade e aquilo estava me cegando para a visão prática, aplicação prática do direito. Então, eu tive essa experiência de 2 anos no estágio da Defensoria Pública, e aqui é uma defensoria só, então a gente pegava de tudo, o que otimizou muito a minha visão acerca da atuação. E aí, depois de formada, eu retornei para a Defensoria para o programa de residência jurídica da Defensoria. Fiquei mais 3 anos lá. Aí, saí no ano passado. E aí...
junto com campanha de conselho tutelar e gravidez e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, o conselho tutelar apareceu, né, fazendo a chamada, o CMDCA, né, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, fazendo as chamadas de eleições, e algumas pessoas familiares e pessoas próximas, Brenda, por que não? E eu realmente, assim, por que não? Porque, assim, eu já tinha essa atuação, né, na qual a Rayane é minha colega, saudar também o Jean, que é sócio dela e é nosso parceiro da comissão da CDDCAI, que é a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, considerando essa atuação, e era um tema, né, que sempre me foi caro, e eu tinha também atuação voltada, né, à infância e juventude, né, essa experiência que eu tive na Defensoria Pública, atendendo principalmente adolescentes em conflito, né, em conflito com a lei, que é como a gente chama tecnicamente na Defensoria, os jovens que se envolvem com ato infracional. Então, assim, quando você tem essa proximidade de como, às vezes, o direito perfura as camadas sociais, de como ele impacta nisso, você vê que, às vezes, você não estando propriamente no campo do direito, mas num campo que é mais executório, que, né, o conselho tutelar, ele é mais um promotor de políticas públicas, né? Ele incentiva as políticas públicas em prol dos adolescentes e das crianças. Então, eu acreditei que fosse algo ideal para eu estar, para eu ocupar e para eu ter essa experiência para contribuir de alguma forma. E eu pretendo começar a contribuir efetivamente agora com o término da minha licença e início das atividades agora em julho. Show! Ô, Rayane, ó, não é fácil entrevistar advogado não, hein? Porque advogado fala e fala. A Brenda gosta. Marisa, eu pensei que era difícil entrevistar político, mas olha, advogado também não é fácil. Ô, Rayane, você como presidenta da comissão, Rayane, a sua câmera está congelada. Você como presidenta aí da comissão de mulher, vocês costumam se reunir com as outras comissões de outras subseções ou não? Ou isso acontece lá, uma vez por ano, lá no Rio de Janeiro, na CAARGE, ou vocês estão sempre trocando ideia? Eu não digo agora na pandemia, que está difícil. No ano passado, a gente começou os trabalhos, né, com a diretoria de mulheres. Inclusive, eu queria mandar um beijo para a doutora Priscila Braga, que é a nossa coordenadora aqui da região serrana. Ela é uma querida, dá todo o suporte que a gente precisa. E aí a gente tem encontros semestrais, ou então até com menos tempo de intervalo, dependendo da demanda, né, que a gente precisa. E aí, nesses encontros, a gente debate, né, sobre as necessidades locais, porque a nossa realidade aqui no interior é muito diferente da capital. Então, até para a diretora, né, a doutora Marisa, ficar sabendo de todas as nossas demandas aqui. E é muito bacana, porque a gente acaba abordando também sobre as prerrogativas da mulher advogada. Há um tempo atrás, a gente falou sobre a Lei Júlia Matos, que é, inclusive, a questão de aleitamento materno. Então, assim, a gente procura estar periodicamente juntos e debatendo as demandas que vão surgindo. Ótimo. Então, vamos avançar. Marisa, eu tive o prazer de receber um vídeo da doutora Renata Gil, da ABM, da AMB, né? É a Associação dos Magistrados Brasileiros. Agora, olha só, ô Duda, você toma cuidado, que a mulherada está presidente, está diretora de tudo quanto é comissão importante, associação importante de advogados. A Renata Gil também é formidável, lançou essa campanha semana passada, a gente até fez um convite para ela estar numa próxima live. Então, me explica, Marisa, essa campanha do sinal vermelho, porque já até me perguntaram se quando a mulher chegar lá na farmácia com o X na mão, se ela está querendo dizer apenas não à violência da mulher. E o X na mão não é para isso, né?
Então, eu quero que você me explique essa campanha e dizer que nós temos várias perguntas ainda para fazer para vocês. E por que foi escolhido a farmácia? Por que como é que fala, essa parceria que estão fazendo com o Conselho Nacional de Justiça e com a Anvisa, né? E por que vocês acharam que o local era a farmácia? Me explica isso. É importante você fazer essa pergunta, porque realmente é necessário que a gente esclareça essa campanha. Basta para a violência doméstica, a gente já fez várias campanhas nesse sentido, né? E a gente busca fazer isso, realmente a gente tem que falar isso o tempo todo. Essa campanha ela é diferente. O X na mão não significa o fim da violência, que óbvio a gente quer o fim da violência. Significa um pedido de ajuda. Então, é uma campanha do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e a Anvisa. E essa campanha é nacional, e ela, então, chegou aos tribunais de justiça dos estados, e também à OAB e à CAARJ. Nós resolvemos encampar, né, estar junto nesse movimento. Por que a farmácia? Nesse momento de isolamento, poucos lugares estão abertos. Mesmo agora, com a flexibilização de alguns estados, alguns lugares estão abrindo, outros não, mas a farmácia e os mercados estão abertos esse tempo todo. Então, é mais fácil para uma mulher se dirigir à farmácia para comprar um remédio, para fingir que vai comprar um remédio, qualquer coisa. Indo sozinha ou acompanhada, ela faz um X na mão, vou tentar até fazer aqui, não tenho nada vermelho nesse momento, mas, enfim, esse X na mão, que dá para você disfarçar. Oi, tá falando? Se comunicar em silêncio, né? Exato. Uma comunicação quase que em libras. Você consegue fazer tentando achar. Eu tinha um batom. Ramon, pega meu batom, por favor. Marido aqui para ajudar. Você consegue fazer um símbolo, né? Oi? Fala, não dá. O que você perguntou? X, sim, é só um X. É isso? Deixa eu fazer aqui que vocês vão ver. Tá? Se você faz X na mão, se eu fizer assim, ninguém tá vendo, certo? Então eu pego o meu batom vermelho, qualquer coisa, faço um X e vou assim, fechada, mão normal, para a farmácia. Faço assim quando eu chego lá. Uhum. E isso é um código para dizer, estou sofrendo violência, preciso de ajuda. Uhum. E aí, o atendente da farmácia entra em contato com a polícia para que a polícia vá até a farmácia. Então, o que é importante a gente fazer? Avisar as farmácias que essa campanha está acontecendo, senão não adianta. Eles não vão entender nada. Né? É um pedido de ajuda silencioso, porque, vejam, pode parecer às pessoas, muitas vezes, que não têm experiência com violência doméstica, a gente compreende isso, que seja fácil denunciar, mas não é. Não é fácil por uma série de fatores, inclusive psicológicos, tá? Fatores econômicos, financeiros, os filhos, é uma série de questões que as mulheres sentem essa barreira para denunciar. Inclusive, também, a desestimulação que existe muitas vezes quando elas vão denunciar e as delegacias ou outros órgãos desestimulam essa mulher a denunciar, que é uma situação muito triste, uma falta de preparo, ignorância, má vontade, uma série de questões. Agora, existe nesse momento de pandemia, como existe também em outros momentos, mas nesse momento ainda mais, porque as pessoas estão isoladas em casa, uma dificuldade dela se livrar daquele agressor. Algumas mulheres estão praticamente em cárcere privado. Eu recebo denúncia, outro dia a denúncia de uma mulher idosa dizendo que o marido vai para a rua todos os dias, não está nem aí para o isolamento, e ela está sofrendo em casa, sozinha, isolada, podendo ser contaminada, fora a violência que ele pratica com ela. Então, essa mulher não tem como, às vezes, pegar o telefone e ligar para alguém. Ela assim, eu vou na farmácia, eu vou comprar um remédio, vai com ela. E ela, entendeu? O dono da farmácia, o farmacêutico ou o atendente, quando ele vê esse sinal, ele vai ligar 190.
né, para a Polícia Civil. Isso. Mas ele vai ter que ser testemunha, vai ter que se identificar. Olha, eu estou não. meu. Na verdade, as denúncias, qualquer denúncia, você pode até fazer de forma anônima. Lá na Secretaria do Idoso, onde eu estou no Estado, por exemplo, tem o Disque 100, as pessoas ligam e elas também denunciam de forma anônima, né? Você pode, por exemplo, denunciar se você está ouvindo uma briga dos seus vizinhos ao lado e você está achando que está acontecendo uma violência. Você pode ligar. Agora, lógico que é importante você dizer qual é o endereço, né? Para que a polícia vá para o endereço correto. Não necessariamente tem que ser testemunha de nada. Quando você chegar na farmácia, qual é o número que o farmacêutico tem que ligar? Para que número? É o 190? Existem 3 números hoje de denúncia. O 180 é um disque mulher, digamos assim, que você liga 180 para ter o atendimento de urgência. O 190 é polícia militar, tá? E tem agora um novo que é 197, que é da Polícia Civil, recém-criado. Também essas denúncias foi criado nesse momento de pandemia. Entendi. Ô, Marisa, você... É importante, por exemplo, que, no caso, a OAB Cordeiro vá às farmácias da cidade e fale sobre isso, entendeu? Porque as farmácias realmente está aumentando. E por que nesse tempo de pandemia tem uma tendência a aumentar? Em todos os países aumentam. Normalmente eu estou familiar, é dentro de casa. Nós estamos mais... é porque ele bebe. Aí eu tenho uma defensora pública, eu esqueci agora, eu vou novamente pedir o nome dela, porque eu quero dar o nome à pessoa que disse essa frase que eu gostei tanto. Ela diz assim, se o problema é bebida, por que ele não bateu em alguém quando ele estava no bar? Por que ele chegou em casa e bateu na mulher? O problema não é a bebida. A bebida potencializa, a droga potencializa, o momento que a gente está vivendo de tristeza, de ansiedade, de falta de dinheiro, potencializa, lógico, estamos infelizes, estamos ansiosos, estamos chateados, mas não é isso que é a razão pela violência acontecer. E aquele homem, ou ele já era um agressor, ou potencial agressor. Entendi. Marisa, se o seu microfone tiver localizado embaixo do seu cabelo aí, às vezes quando você... tá. Que às vezes quando você movimenta, às vezes a voz falha. Brenda, você que é mulher, é mãe do Teri, você já passou seu tempo de estudante, adolescente, você na faculdade. Eu quero que você me fale um momento em que você notou uma maior evidência de uma agressão, vamos dizer assim, com você como mulher, né? Lembrar de um fato ocorrido com você num desses momentos, quando você era adolescente, quando você era estudante, entendeu? E nós vamos, assim, contar assim, falar mais rápido, porque nós temos muitas perguntas. Mas me conta um momento em que você falou, teve que se defender, né? Vou tentar não me estender, porque é aquela coisa. Eu disse que eu nunca participei de live, e Rayane sabe. Eu sou a pessoa que, quando fica ansiosa, começa a falar demais e não consegue parar. Não, mas aí você imagina quatro... tá? Só para dizer. Marisa, imagina 4 mulheres conversando, gente. Que delícia. Qualquer coisa você me corta, me aparteia, que não tem problema não. Mas assim, é até difícil para mim falar, porque assim, é bem recente. Mas assim, o fato de eu ter sentido na pele a violência mesmo, porque assim, né, eu sou mulher branca, cis, então assim, eu tô fora de muitos grupos de, né, vulnerabilidade, cuja mulher, né, porque assim, são várias as mulheres dependendo, né, de onde estão inseridas, né, da classe econômica, dependendo da raça, né, dependendo de sua etnia, as várias características que perpassam uma mulher podem incrementar a violência, né, a propensão dela estar exposta a situações de violência. Então, eu, assim, né,
graças a Deus, eu não tinha experimentado durante a minha vida até esse ano, que algo para mim que foi muito nítido, porque eu sofri violência obstétrica. E, inclusive, foi na maternidade de Nova Friburgo, o hospital maternidade que tem lá, né? Eu fui ter meu bebê lá. A primeira violação que eu sofri lá foi impediram a entrada da minha doula. A médica que estava lá, que me fez o toque, que viu que eu estava em trabalho de parto, disse que era para eu escolher entre o meu companheiro ou a minha doula. E aí a gente estava lá com a lei, a gente falando, eu falei com ela, olha, é meu direito, eu tenho o direito a ter os dois acompanhantes, né? A doula não se confunde com o acompanhante. Ela olhou para o meu rosto e falou, aqui você não tem esse direito. E assim, numa situação em que eu estava extremamente vulnerável, porque eu estava parindo, né? Então, assim, você não tem como discutir com alguém quando você está parindo. E a situação ficou super complicada, meus familiares chegaram a acionar a PM, deu polícia na maternidade, mas, assim, nada fez a doula entrar. E, assim, desculpa o nervoso, porque, assim, eu não falei disso em público antes, eu só falei com familiares e pessoas do meu convívio, e é difícil para mim de falar. A gente ainda está pensando aqui, eu e o meu companheiro Fabrício, em como, né, conseguir algum tipo de reparação, né? Com certeza a gente vai judicializar a questão. A gente também entrou em contato com a Alerj, né? Pelo partido, né? Porque a gente é militante do PSOL, então a gente entrou em contato com o mandato da deputada, né, Mônica, e a deputada estadual. A gente quer direcionar esse fato para a Comissão de Direitos Humanos da Alerj, porque eu estava com o meu plano de parto também, lá na ocasião, e depois eu fiquei em trabalho de parto lá. Meu plano de parto estava expresso no sentido de que eu queria o parto normal, sem anestesia, sem episiotomia. E eu fiquei em trabalho de parto de meia-noite até as 5 horas da manhã, quando mudou o plantão do médico, porque é o hospital maternidade do SUS, né? Não é um hospital maternidade particular, mudou o plantão. E aí o médico começou a me acompanhar, simplesmente me levou para outra sala de parto, e ele fez a episiotomia comigo gritando que eu não queria fazer. Então, assim, é uma situação traumática, realmente muito traumática, que eu ainda estou tentando digerir. E, assim, você ter, né, um momento que seria um momento único, que seria, né, penso eu que deveria ser um momento muito alegre, né, apesar da dor, mas a dor do parto é uma dor que você... enquanto era só a dor do parto ali, é algo natural, é algo que eu estava vivenciando e que eu estava gostando da experiência. Só que, assim, foi acrescentado por uma violação ali, sabe? Que aí eu demorei um tempinho para entender que eu tinha sido vítima de uma violência institucional. Porque o fato de você ter esse tipo de, né, de autoridade da medicina sobre a sua autonomia enquanto mulher, isso é uma violência institucional, e isso é permitido pela ordem patriarcal, né, que rege as relações na nossa sociedade. Então, assim, isso foi o de mais visível até hoje enquanto mulher. E aí que eu vi, né, que você começa a ter dupla discriminação. Uma coisa é ser mulher já é difícil pra caramba, agora ser mulher e mãe é duplamente difícil. Então, assim, eu já inaugurei na maternidade com esse tipo de situação para lidar, mas, assim, a gente vai saber como levar isso adiante na vida, e acredito que não aconteceu comigo por acaso, acredito que tenha acontecido comigo porque eu posso usar disso para, né, promover algumas mudanças, e eu vou caminhar nesse sentido. Mas, assim, foi doloroso e ainda está sendo, mas essa foi a coisa mais horrorosa que já me aconteceu na minha vida, assim. Logo com a advogada que faz parte da Comissão de Defesa de Mulher. Tô até pensando. Ô, Rayane, a gente sente muito, né, pela sua experiência, mas veio mesmo. Não há justiça se não tiver advogado. Então, agora você ficou sabendo que, como aconteceu com você, com quantas já aconteceram, né? Então, você vai poder caminhar na defesa dessas mulheres. Rayane, me conta uma experiência sua aí que você teve que falar, epa,
que é isso? Só porque eu sou mulher. Violência, assim, nunca tive nada tão latente, né? Mas é mais as questões de preconceito. Eu sempre falo isso. Teve uma vez no escritório, eu tenho um sócio, né, doutor Dian, inclusive um beijo para ele. Ele é um parceirão. E aí chegou um cliente no nosso escritório e perguntou se eu era secretária. E aí eu falei que não, que eu era advogada também, e ele me perguntou se eu era casada com o Jean, me parece. Então, assim, a pessoa é instruída, inclusive, ela é até um dentista, né, amado na cidade, ele me via como qualquer coisa ali, menos como uma advogada, né? Então, são situações, assim, que a gente passa na nossa... E interior, né, é mais complicado, a gente sabe que isso acontece. Mas violências propriamente dita, nunca, só mesmo preconceito. Marisa, e você? Com esse rosto seu de empoderada, me conta um caso aí que você teve que se defender. Eu vou tentar resumir para você 2 casos, porque os 2 são muito importantes. Um foi no ambiente privado e outro institucional. Eu sempre, como eu comentei antes, eu fui presidente da comissão em Teresópolis, né? Só que eu conheci nosso presidente Felipe Santa Cruz na faculdade. Meu pai não deixava eu participar de nada da faculdade, do centro acadêmico. Ele ficava muito preocupado porque ele viveu a ditadura e ele dizia que as pessoas tinham sido procuradas, encontradas através dos centros acadêmicos. Ele não queria que eu tivesse a carteirinha da Uni, nada disso. Então, eu não era uma pessoa próxima do Felipe. Eu o conhecia, o admirava, ouvia os discursos, mas eu não era próxima que meu pai fazia esses discursos para mim. Bom, reencontrei o Felipe um tempo depois, participei da campanha, nós somos amigos, ele é uma pessoa, vamos lá, eu vou dizer para você, é o meu melhor amigo. E durante muito tempo, ainda hoje, provavelmente, mas eu não ligo mais para isso, eu sofri essa violência, que eu reputo isso como uma violência, de se dizer assim, ela está no cargo tal porque... as mulheres que estão aqui presentes sabem muito bem o que eu quero dizer. Está no cargo tal, porque ele colocou, porque alguma razão, porque vai ver que eles tiveram alguma coisa. E quando eu soube que estava sendo dito isso, no início, muitos anos atrás, lógico que isso me magoou, me chateou, né? Porque você fica tentando se defender, dizer que não, que é absurdo e tudo mais. Hoje em dia eu não ligo mais para isso, mas assim, eu estou contando isso para dizer, aliás, quanto mais isso acontecia, mais que o Felipe realmente estávamos juntos. Veja, ele sempre me ajudou. O Felipe é um homem que dá a mão a mulheres. Hoje eu tento dar a mão a outras mulheres para fazer exatamente o que aconteceu comigo, mas não foi uma mulher que deu a mão para mim, foi um homem. E isso é fato. E que bom que ele me deu a mão e que a gente veja nisso a importância das mulheres darem as mãos para as outras mulheres. Então, eu tento fazer disso, dessa minha realidade, desse amigo, dessa pessoa que abriu muito a OAB para as mulheres, para a advocacia feminina, eu tento fazer isso hoje com as outras mulheres, as que estão chegando agora, aquelas que precisam realmente da minha mão, da minha ajuda, da minha voz, né? Então, só que assim, vejam que quando uma mulher está num lugar de destaque, ela logo se diz que ela não tem competência para estar naquele lugar de destaque. Se diz que ela está ali porque alguém a colocou. É o jabuti em cima da árvore. Então, foi um homem que colocou, é porque ele tem algum interesse, é porque eles devem ter alguma coisa. Então, eu digo isso, já disse isso em várias mesas de debate, para que as mulheres ouçam mesmo e entendam que isso é uma realidade. O que a gente pode fazer para não prejudicar outras mulheres? Não repassar esse tipo de informação. Né? Não pensar dessa forma e não expressar isso. Porque muitas vezes porque, gente, todos nós, homens e mulheres, temos o machismo dentro de nós. Nós crescemos numa sociedade patriarcal e machista. O machismo ele é estrutural. Então, quantas vezes a gente já não se pegou numa situação que era um machismo, que era um racismo, uma LGBTfobia? A gente não precisa ter vergonha disso, a gente precisa se desconstruir. Então, todos os dias eu penso, eu tenho que me desconstruir para entender outra coisa, para ir avançando, né? Então, assim, eu gosto de dar esse exemplo para que a gente valorize. Quantas vezes a gente fala assim, vou chamar a Rayane para falar, porque a Rayane é isso, aquilo outro, ela é super competente, ela é maravilhosa. A gente dá uma série de adjetivos. E quando os homens colocam um outro homem para falar numa mesa de debate, eles só falam assim, fulano de tal. Não ficam justificando.
A gente fica falando que a mulher é maravilhosa, que ela é super competente, que ela é isso, né? É uma coisa, assim, muito natural da nossa parte, porque a gente precisa justificar a presença daquela mulher. Verdade. Né? Então, eu posso dar esse exemplo. E uma outra coisa que eu passei muito grave foi dentro do meu escritório, onde eu trabalhava, que hoje eu sou sócia, eu comecei a sofrer violência moral mesmo, sabe? E eu comecei, não, obviamente que eu percebi, obviamente não, mas assim, para dizer a vocês que eu percebi tempos depois. Eu percebi tempos depois, quando eu já não tinha mais vontade de entrar lá, quando eu já não tinha mais vontade de trabalhar, né? Por que eu estava sentindo aquilo tudo? Porque era sempre uma coisa de a sua ideia não é boa, ou interferir quando você fala, até chegar ao ponto de mandar e-mail para todo mundo para dizer que você errou, te expor para as pessoas. E aí, na realidade, eu pensava assim, vai ver que eu estou errada mesmo, né? Vai ver que eu não estou fazendo bem, vai ver... E aí, eu digo a vocês que esse trabalho de ordem, trabalho na OAB, me ajudou demais a perceber que não era eu. É claro que a gente não é perfeita, claro, nenhum de nós é perfeito, mas assim, de perceber que eu estava sofrendo um assédio moral. E aquilo estava acontecendo uma série de coisas que não vale a pena a gente entrar, mas até por causa do tempo, mas era uma questão mesmo de disputa de poder. E por conta dessa disputa de poder, porque eu já estava na OAB, porque eu já estava fazendo trabalhos lá, aquela pessoa não se sentia à vontade, confortável. Né? Chegou a dizer que ele devia estar ocupando esse cargo, né? E não eu. Então, a forma que se encontrou foi tentar me diminuir, fazer com que eu me sentisse menor, né? Que eu não me sentisse capaz. Então, gente, isso é tão sensível e ao mesmo tão invisível que a gente tem que estar muito atenta. Tenta até ajudar as outras que estão passando por isso. Então, é verdade. Eu acho que são dois casos, para mim, que são emblemáticos, assim, para a gente deixar de exemplo, né, para as pessoas. Marisa, essa explicação que você deu agora dos dois casos, uma pergunta comum que eu ia fazer para vocês três, então agora pelas duas. Que até então, a gente está falando de agressão à mulher, estava dando a impressão que é só uma agressão física. Mas existe essa agressão velada que você contou aí, que você teve que... Epa, peraí, será que... Né? Você teve que parar para pensar e descobrir. Mas antes você se culpou. Depois você descobriu. Né? Então, Brenda, já que não é uma agressão só física, eu queria que você relatasse assim, alguma situação que você já presenciou, não sua, né, mas que acontece e que devia acontecer quando você atendia lá na defensoria, porque existe outros tipos de agressão. Aquela psicológica, né? Existem outras agressões. Eu me lembro que eu tinha uma amiga que cozinha muito bem, sabe? E ela fazia aquela comidinha gostosinha, domingo, que sempre é o dia de fazer uma comidinha especial, fazia aquela comidinha. Botava na mesa, aí falava assim, amor, eu fiz aquele bifinho parmegiana que você gosta. Tá gostoso? Aí ele comia e dizia assim, olha, tá bom, mas nenhum bife parmegiana é melhor do que de mamãe. Então, quer dizer, você já pensou somar isso todo domingo? A comida da mamãe é melhor. A comida da mamãe é mais gostosa. Dá vontade de brincar de torta na cara, né? Então me conta um outro tipo de agressão assim que você observa que as mulheres sofrem. Mas isso, Regiane, que você citou aí, é um sintoma muito comum, porque na nossa sociedade a gente infantiliza os homens, né? A gente meio que quer... A mãe cuida do homem totalmente infantilizado, a maioria dos homens são criados para não terem o mínimo de tino dentro do próprio domicílio, como se virar nas tarefas domésticas, como cozinhar, como lavar a própria roupa, como dobrar o próprio lençol, forrar a própria cama. E aí se passa esse cuidado para a esposa em seguida, né? Porque ele é eternamente infantilizado. Aí ele chega à vida adulta e agora é a esposa que cuida dele.
né? Então, assim, isso é um incremento de carga em cima da mulher, né? Que já é, né, premissa da nossa sociedade, de que as mulheres têm que arcar com o serviço doméstico, com o trabalho agora fora de casa e com a criação dos filhos. Mas também a elas cabe cuidar dos próprios maridos e companheiros e namorados. E isso é uma mentalidade super tóxica. Porque, na verdade, quando você tem uma união, seja ela heterossexual ou homossexual, você tem uma união paritária. As pessoas, elas se unem, né, para estarem uma colaborando com a outra, não uma cuidando da outra como se fosse um filho. Filho todo mundo tem, aí todo mundo tem não, porque isso seria uma generalização, mas filho quem tem, junta o pai e a mãe, ou as mães, ou os pais, o sistema familiar ali que compuseram aquela família para colaborar na criação daquela criança, entende? Então, assim, não é, é filho, é incumbência da mãe. E isso a gente vê muito, né? Eu tô lendo um livro agora muito interessante que é Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. É da Ruth Manus. É muito bom. E ela cita essas coisas, né? Cita vários tipos de discriminação e muito do que a gente experimenta no nosso dia a dia mesmo e como as coisas são naturalizadas, né? Por exemplo, você está no almoço de domingo, aí, de repente, na família, as mulheres começam a levantar e tirar os pratos enquanto os homens continuam sentados e conversando. Isso é um tipo de ambiente muito natural que você vê por aí e é muito difícil fazer com que as pessoas enxerguem, né, que há alguma coisa de errado ali naquele contexto, porque já é algo cultural, já é algo, né, que está incrustado na nossa sociedade que ninguém... mas que mal tem, sempre foi assim. Então, assim, o que me preocupa mais... Tipo assim, você é muito natural também, né? Falar assim, os homens, domingo de manhã, jogam um futebolzinho, né? Exato. Aí eu morava em Volta Redonda, eu fiz um grupo para jogar peteca domingo de manhã na piscina. E eu me lembro que meu marido falava assim, mas vai jogar peteca de novo? Falei, não, você não precisa não. Eu vou jogar peteca e você vai pro futebol. E quem vai olhar as crianças? Não sei. Então, ou eu deixo na casa da mamãe, ou não sei o quê. Depois nós começamos a fazer assim. Era um domingo ele jogar futebol e um domingo eu jogar peteca. Entendeu? Mas quando a criança está doente, era sempre eu que não podia ir jogar peteca. Exatamente. E é uma coisa imperceptível, né? É uma coisa invisível. E, assim, é muito ilustrativo isso. É muito ilustrativo porque, assim, se eu aparecer agora na rua sem o meu filho, porque eu tenho um bebê de 5 meses, primeira pergunta que vão me fazer é, cadê seu filho? Mas se o meu companheiro for pra rua agora, muito dificilmente alguém vai chegar e vai perguntar para ele, cadê seu filho? Porque a incumbência da mulher é estar com o filho. Verdade. Isso não é questionado aos pais. Cadê seu filho? Seu filho comeu hoje? Seu filho tomou banho? É sempre perguntado isso para a mãe, entende? Então, assim, é uma carga que a gente carrega com a gente, fora os outros tipos de opressão, né? Que a gente tem, que invalidam, né? A nossa fala, quando a gente fala em determinado momento e somos interrompidos por homens que ou querem explicar para a gente o que a gente já sabe, ou querem apenas interromper porque acha que você não vai falar nada de importante. Então, assim, se você se vê, principalmente eu fico muito preocupada com as mulheres mais jovens, assim, as adolescentes ainda, né? Antes mesmo das mulheres jovens, as adolescentes que começam a namorar, porque eu comecei a namorar muito jovem, com 15 anos. Você sofre muitas violações sem perceber. Então, assim, se você, né, percebe que tudo que você está pensando, você está com medo de falar, ou o que você está vestindo, você está insegura no que você está vestindo, se você está num relacionamento que te causa esse tipo de coisa, se você tem medo de falar com outra pessoa, você tem medo de se expressar, seja na sua forma de vestir, de pensar, de falar,
algum tipo de violação, algum tipo de agressão você está sofrendo. Aí a agressão física é a última das consequências. Ela começa bem velada, então a gente tem que ficar atento. Verdade. Rayane, alguma vez você estava falando alguma coisa em algum lugar e alguém falou assim, não vem não. Fica quieta aí, porque mulher fala demais. Eu já sei. Geralmente a gente acaba falando um pouquinho mais mesmo, né? Aí fala, não quero ouvir. Se a pessoa não quer ouvir, então não cala a boca, então, né? Então, o que a Brenda falou é muito verdade. Essas questões são tão veladas e a sociedade ela é tão machista que, às vezes, a gente tem dificuldade de enxergar, né? E aí que vai muita violência doméstica. A mulher que sofre violência doméstica, ela fica nesse ciclo porque ela não consegue ver, porque já está tão arraigado na nossa sociedade patriarcal, né? Que o homem fala, o que o homem diz, ou se ele te insulta, ou qualquer coisa desse tipo, a gente fica quieta, acha que é normal, ou acha que ele está bêbado, vai passar. Então, são questões assim que acontecem, são pequenas coisas que podem causar lá no futuro, podem ou não causar uma violência maior. Já falaram para você assim, não se mete não, que isso não é assunto para mulher. Sim. E assim, eu como advogada falando alguma coisa, não, mas cuidado com o que você vai falar, né? Isso é muito engraçado, né? Meus pais, por exemplo, meu pai tem 60 e alguns anos, me perdi aqui. Meu pai, ele foi se desconstituindo, assim, aos poucos, né? Desconstruindo. E eu tenho muito orgulho dele, porque meu pai, ele tinha tudo para ser super machista. Tem muita coisa que melhorar ainda. Mas, assim, pela idade, a forma que ele foi criado, né? E a gente vê que isso é passado, assim, de pai para filho. E a gente tem muito que avançar ainda, né? Ô Marisa, eu vou fazer uma pergunta agora comum para vocês três. A gente já está numa avançada hora, então vamos fazer tipo um bate-bolinha, tá? Uma pergunta comum, cada uma responde, porque tem outras perguntas aqui super legais para a gente encerrar essa live maravilhosa. E você que chegou agora, são 3 advogadas que estão aqui falando sobre a violência da mulher, mas não é só agressão física. Todo e qualquer tipo de violência que a mulher pode passar, pode sentir. Marisa, olha só, a gente sabe que antes de morar com esse parceiro, ou com ou se casar ou morar junto, né? Agora eu estou falando assim, o homem e mulher, a gente tem que usar muito da observação, porque a mulher também tem mania de dizer assim, acho que quando ele casar, melhora. Acho que quando a gente tiver filho, melhora, né? Colocando a solução de fora para dentro, sabe? Qual é a orientação que você daria, serve para as 3, para a mulher, para o que ela tem que observar nesse parceiro enquanto ela está conhecendo ele, antes dela casar com ele, e que pode gerar uma futura agressão, uma agressão psicológica ou até física. O que a gente tem que observar nesse parceiro? Você é casada, Marisa? Sou. Marisa, eu acho que essa questão que a Brenda colocou sobre vestimenta, né, sobre você se sentir inadequada de alguma forma, ou constrangida com parceiros, são realmente alguns indícios de que pode vir a ocorrer realmente uma violência, não necessariamente, mas que pode vir. Mas eu acho que o mais importante da gente colocar é que mesmo alguns parceiros que não dão o menor sinal de que vai haver violência, né, cometem violência. E nunca a culpa é da mulher. Não se pode colocar sobre ela a culpa de que ela não prestou atenção nesses indícios, porque muitas vezes eles nem aparecem. E outras vezes eles até aparecem, mas é uma questão de uma relação afetiva, né?
E todos nós e todas nós, em relações afetivas, costumamos realmente a prestar atenção o quê? Naquele sentimento que está causando, né, que está empolgando a gente. Então, é muito natural que não se veja algumas coisas. E qualquer relação, não necessariamente uma questão de violência. Por exemplo, eu estou tão apaixonada por ele, mas não percebo que eu gosto de ficar em casa no final de semana e ele gosta de sair à noite. Eu não percebo que, né, que eu tenho uma visão política tal, ele tem uma visão política outra, coisas que podem vir a dar problemas no relacionamento. Não necessariamente acontecerão esses problemas, mas pode vir. E às vezes a gente não percebe. Acho que a violência, ela não, infelizmente até, que bom se ela desse esses sinais mais perceptíveis para nós. Porque nós teríamos que fazer uma outra live para falar sobre o ciclo da violência, né? Sobre também como é que os homens são também criados nessa sociedade patriarcal e machista, que também oprime os homens para que eles entrem em papéis estipulados pela sociedade para eles, né? Quantas vezes, como a Brenda falou, cadê seu filho? Se vê o companheiro dela, não vai perguntar, né? Então, assim, a sociedade é assim. Quantas vezes podem perguntar até para um homem, cadê sua mulher que não está em casa? E que a sua mulher estava tomando um chopp com a amiga? Você deixa a sua mulher sair de casa essa hora? Usar essa roupa? Então, são pressões que os homens também sofrem da sociedade que não justificam a violência de forma alguma. Eu só estou colocando que essa chamada masculinidade tóxica, né, que muitas vezes o homem quer provar que é homem, digamos assim, né, entende que a prova disso é através de certos comportamentos que, na verdade, não provam nada para nós, né, nós mulheres, a sociedade, né, diz você é o provedor, é você que tem que trazer o dinheiro, você está desempregada, sua mulher que está trabalhando, que coisa horrível. Essa opressão também, existe uma opressão dessa forma também sobre os homens, né? Então, é isso, eu acho que as mulheres não podem ser culpadas por não ter visto alguma coisa que não necessariamente também estava visível. Entendi. E você, Brenda? Você tem inclusive, como um adendo aí à fala da Marisa, eu assisti recentemente O Silêncio dos Homens. Tá no YouTube disponível, é um documentário, foi promovido por aquela... É um site, Papo de Homem, o nome do site, tem página no Instagram, e o documentário é interessantíssimo. Ele fala justamente sobre essa imponência e essa verticalização, né, da masculinidade tóxica mesmo, e como isso atua, né, no comportamento dos homens que acabam não se expressando, às vezes expressam agressivamente porque suprimem muita coisa, pois não lhes é ensinado a falar sobre suas emoções, sobre seus sentimentos, o que de forma alguma, como apontou a Marisa, justifica, mas assim, faz a gente entender, porque quando o problema é estrutural e estruturante, a gente tem que procurar as causas, a gente tem que olhar também, por exemplo, eu tenho um filho homem, um filho menino, então assim, se eu quero ver alguma mudança em longo prazo na sociedade, né, enquanto criadora dessa criança, eu tenho que mostrar para ela valores que façam com que ele possa se expressar como indivíduo, mas respeitar os demais indivíduos na mesma proporção, sejam meninos como ele, ou sejam meninas, entende? Então, assim, acho muito importante esse tipo de visão, assim, né, a longo prazo, da gente poder ir moldando as crianças de forma a ver os problemas que a gente já enxerga hoje, mas, assim, um trabalho que me faz muita falta agora nesse período de pandemia, e a Rayane sabe disso, é a atuação nossa da comissão, que a gente ia nas escolas falar, porque assim, a gente acha também que esse papel, né, de educação em direitos mesmo, e conscientização, principalmente de jovens, a gente ia até as escolas e conversava com as jovens, fazia roda de conversa sobre violência doméstica, sobre relacionamentos abusivos, entende? A gente também fez no centro de idoso aqui do município, o Centro de Idoso Manuel Brasil, voltado para os idosos. Então, foi muito bacana, Brenda, não sei se você se recorda, uma senhora no final chegou até a gente e falou que viveu a vida inteira e não sabia. Então, assim, não se sabia vítima.
É. Eu não ouvi o que você falou. Rayane, não te ouvi. O que você falou? A senhora falou o quê? Assim, procurou a gente no final da palestra, né, e falou que ela viveu a vida inteira sofrendo violência doméstica e não sabia. Então, assim, é tão difícil. É por conta dessa sociedade machista, as pessoas que estão nesse ciclo de violência, que a Marisa falou, a gente precisaria de mais tempo para falar dele, essas mulheres elas não conseguem se identificar em uma relação abusiva. Então, assim, a linha bem tênue, né? E aí, o que faz a gente refletir, né, sobre isso. Quantas pessoas não estão sofrendo algum tipo de violência, né, psicológica, enfim, sexual, porque tem a questão do estupro dentro de um relacionamento também, tem a patrimonial, tem a moral. Então, são vários tipos de violência que uma mulher pode estar sofrendo e ela nem se dá conta disso. E o que a Brenda falou é muito verdade. Esse trabalho que a gente faz indo nas escolas, instruindo essas meninas, e esses meninos também, que é tão importante quanto, os homens também precisam saber o que é o feminismo, que a gente não está aqui falando sobre feminismo, sobre o contrário de machismo. A gente está falando que a gente tem os mesmos deveres, né, os mesmos direitos, e isso a gente não abre mão, não é mesmo, Brenda? Marisa, agora era exatamente a pergunta comum agora para as três. Marisa, explica para mim assim, em que momento você é mulher e você é advogada, tá? Em que momento você usa a ferramenta feminista e em que momento você prefere usar a ferramenta feminina? Você acha que uma vive sem a outra? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Ou dá para a gente ser as duas coisas? A Brenda está lá, ó, o cartaz lá atrás. Lute como uma garota. Mas está amamentando. Então ela luta como uma garota enquanto feminista e dá mamar enquanto feminina. Marisa, brincadeira. Marisa, você acha que tem mulher machista, Marisa? Você conhece? Sim, todos nós temos o machismo, é o que eu falei, é estrutural, e a gente cresceu e se constituiu nossa sociedade com essas ideias, entendeu? Por isso que eu falo, não é vergonha nenhuma, é a gente entender que a gente pensava dessa forma, quantas vezes já mudei de opinião, né? É a gente perceber, por exemplo, vou te dar um exemplo muito simples, a palavra denegrir, né? Que palavra é essa? Quantas vezes a gente usou essa palavra? Em certo momento eu percebi que essa palavra não deveria ser usada por questão racial, né? Mas a gente tem muitas outras palavras que a gente utiliza sem saber de onde vem, faz parte do nosso vocabulário, a gente utiliza. Magoa alguém. Ah, a sociedade está muito chata. Não, a gente está percebendo algumas coisas, então vamos tentar melhorar. Antigamente, eu sempre dou esse exemplo, soltar balão era permitido. Até o momento que se percebeu, está causando tanto incêndio, não vamos mais soltar balão. Ah, que pena, que legal soltar balão. Mas não vai dar. É isso, sabe? A gente não tem que ter vergonha de admitir, de dizer, olha, eu falei uma coisa, falei de forma equivocada, eu mudei de ideia. Nós somos os seres humanos, estamos nessa sociedade que as coisas mudam, né? A nossa cabeça também. Eu acho que é isso. Exatamente. O feminismo, né, é a ideia radical de que mulher é gente, né? Então, assim... Então, a gente tá aí. Então, exatamente o que você está perguntando, né? Poder feminista, poder feminino. A gente, enquanto mulher, e com essa ideia de que a gente é ser humano, a gente tem a liberdade para ser do jeito que a gente quiser ser. Se é feminista, não pode ser feminina. Se é feminina, não pode ser feminista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma corrente teórica, não só teórica, mas política, um pensamento em que trata com igualdade os dois gêneros, o homem e a mulher. Uma coisa é entender que somos iguais aos homens em direitos e obrigações. Outra coisa é o jeito que eu vou me vestir, o jeito que eu vou me apresentar para a sociedade, a minha forma de falar. Isso não interfere, né? É lógico que existe um grande debate aí sobre
as mulheres usarem de suas armas femininas, né, para conquistar direitos e conquistar espaço. Eu acho que isso é mais assim uma chaga do machismo, porque assim, muitas vezes ao longo da história, algumas mulheres tiveram que usar essa rota aí para conseguir algum espaço. Agora a gente não precisa mais disso. A gente pode usar a nossa própria competência. Ô, Brenda, a história que Marisa contou, né, da relação dela com como é o nome dele mesmo? Com o presidente aí. Sim, sim. Que te deu a mão, que te ajudou, né? Felipe. E sempre, né? Santa Cruz, né? Isso. E que sempre a pessoa tem que enxergar que tem alguma coisa atrás daquilo. Ô, Rayane. É muito engraçado, porque não sei se a Brenda recorda, me parece que foi no ano passado, no Dia Internacional da Mulher, a gente pediu para que os advogados escrevessem alguma coisa sobre a mulher advogada. E aí foi um completo desastre, porque eles falaram da questão da mulher chegando no fórum, embelezando as salas. Eu falei, gente, tudo que a gente trabalha e escuta, eles entenderam tudo errado. E a gente vê isso diariamente, né? A gente chega na sala do fórum, o doutor está muito elegante. Nunca falam do nosso trabalho, que a nossa peça está bem redigida, ou da atuação na audiência. E assim, são coisas engraçadas. Não que a gente não goste de elogio, eu acho que o elogio, ele tem determinado lugar para isso, no ambiente de trabalho não é lugar para elogios. E até essa questão toda da gente se mostrar, a gente tem que fazer uma força muito grande para ser respeitado como profissional da nossa própria classe, né? E isso é muito difícil de lidar, né? Essa semana eu estava conversando com Rayane, né? Esse potencial machista, Marisa, das mulheres quando são traídas. O marido trai com a outra. Engraçado, ela ofende o tempo todo a outra. Aquela isso que entrou no meu casamento, aquilo. O compromisso com você era ele, né? Ele que era seu marido. Mas a outra que é vagabunda, entendeu? Que deu em cima dele. Então, que coisa, né? Que até esse ranço sair, né? É um machismo, né? Vamos dizer assim. Eu vou fazer outra pergunta comum, tipo, por que tem essa dificuldade de ter policial feminina nas delegacias, que às vezes não tem condição de ter uma delegacia da mulher na cidade. Mas isso é lei, não é lei, tem como se tornar lei. Como é que é isso? A gente ter uma policial feminina. Porque vocês já tocaram nesse assunto e muitas das vezes acontece da mulher sofrer um estupro, ou quase um estupro, lá o que for, e o delegado já perguntou isso para minha amiga, que nós fomos fazer um RO. A primeira coisa que ele perguntou foi isso: como que você estava vestida? Nós fomos abordadas no estacionamento, quando a gente estava saindo do carro. A gente estava de calça jeans. Aí ele perguntou assim, mas era apertadinha, coladinho, como assim? Nada a ver isso, né? Então, Marisa, tem que ter uma policial feminina, não tem que ter? Como é que é isso? Pode ser uma lei, não pode? Não tem uma lei, né? De acordo com o efetivo também da polícia. A gente, justamente pelo exemplo que você deu, a gente sempre quer que tenha mulheres para atender mulheres, né? Justamente porque não há o acolhimento necessário. Não estou dizendo também, generalizando, que todos os homens fazem isso, mas a gente sabe desses relatos, como você está colocando aqui. E aí o acolhimento da mulher realmente, em geral, é diferente. A gente tem, por exemplo, as delegacias de atendimento à mulher, especiais de atendimento à mulher, as DEANs. A gente não tem no estado inteiro. Mas são várias questões, uma questão financeira, uma questão de número de ocorrências, são várias questões. Mas a gente sempre luta nesse sentido.
Inclusive, as DEANs são 24 horas, mas não tem uma delegada à noite. Né? E aí, à noite, geralmente, acontecem os maiores problemas, a maior incidência de problemas de violência doméstica. A gente vem lutando, né? A gente vem pedindo ao Estado, né, a criação de novas DEANs, e também mesmo quando não há possibilidade de criar DEAN naquele momento, ter um espaço dentro da delegacia comum para um atendimento diferenciado para essas questões de violência doméstica, né, da mulher, feito por uma mulher. Como eu falei, tem a questão de financeira, tem a questão de efetivo, tem muitas questões que dizem nesse sentido. Em relação às DEANs, disse preferencialmente mulheres, mas não é obrigatório. Você acredita que a gente estava fazendo uma faxina na casa da minha amiga lá, que ia ter um churrasco. Ela advogada, ela negra. E a gente de chinela havaiana, short, papapá limpando lá. Daqui a pouco, uma vizinha lá pediu socorro, e era um caso assim, tipo, não era um estupro, uma tentativa de, certo? Pegamos a moça, fomos para a delegacia, e chega lá aquelas 3 mulheres falando, todo mundo falando nervoso ao mesmo tempo, tal. Aí o delegado bateu na mesa e falou assim, a menina disse assim, a gente trouxe advogado. Aí ele bateu na mesa e falou, então agora todo mundo cala a boca. Fala você, falou comigo. Fala a senhora aí, advogada. Eu? Sou não. Aí ele virou para outra menina e disse assim, então fala você, advogada. Também não sou não. Aí ele virou para minha amiga, a negra, e disse assim, vai me dizer que você que é advogada. Aí olhou ela de cima e embaixo, que a gente estava de chinela havaiana, de short, mas ela, além de, era negra. Olha, mas a minha amiga deu uma lição de moral no delegado, que ele ficou até sem graça. Enfim, ô Brenda, você vai contar para mim rapidinho, assim, qual é da Lei Maria da Penha? Como é que foi criada a Lei Maria da Penha? O que é a Lei Maria da Penha? Tá? E por que chama isso? Podia chamar outra coisa. Lei da Mulher. E por que chama Lei Maria da Penha? Então, é lamentável aí, né, esse episódio aí que mulheres negras e pardas, elas estão muito mais submetidas, né, a violação de direitos, a não reconhecimento e a violências e discriminação, porque perpassa também, né, o critério não só do gênero, mas da raça sobre elas, e isso diz muito, e isso é muito lastimável. Mas, adentrando propriamente a sua pergunta, a Lei Maria da Penha é uma lei federal, né, a Lei 11.340, de 2006, então aí já tem um tempinho que ela está em vigor. E ela é federal? Uma lei federal? Ela é federal, ela é válida no país inteiro e ela, ao contrário do que muitos pensam, ela se preocupa mais com a mulher vítima do que com o próprio agressor. Ela não está aí para criar crimes. É lógico que a violência contra a mulher, né, quando um homem agride uma mulher e é ali detectado que foi uma violência de gênero, foi uma violência contra aquela mulher por ela ser mulher, é lógico que vai ter um acréscimo aí na pena, né, desse sujeito que cometeu esse crime. Mas a Lei Maria da Penha, ela visa mais a proteção da vítima, prevê medidas protetivas, então é todo um sistema de apoio, de amparo às mulheres vítimas. E hoje, atualmente, a gente tem um desmonte dessas políticas, né? Porque assim, não adianta ter um monte de lei, porque recentemente, só em 2019, houve várias alterações, né, na Lei Maria da Penha, e todo mundo acha, brasileiro tem a mania de achar que quanto mais lei, melhor. Mas, assim, não adianta ter um monte de lei se a gente não tem, né, a execução dessas leis, o implemento das políticas públicas que essas leis visam alcançar. E não tem nem 5 anos que a gente já teve vários estremecimentos a nível federal no próprio Ministério da Mulher. Chegou a ser extinto, aí voltou, agora a pasta da mulher está junto com a pasta da família. Então, assim, se você olha para o governo federal, e, né, porque a gente tem que ter
a conjugação das políticas, né, em âmbito nacional, estadual e municipal para as coisas funcionarem. Se a gente vê, né, o governo federal como é que está tratando o direito da mulher, a gente entende por que a mulher não encontra amparo, porque não tem corte, né, de investimento no sistema, né, que é uma rede de proteção que tem que ter a mulher. Não é só a delegacia especializada de atendimento às mulheres vítimas, mas os centros de referência, né, os abrigos de mulheres que têm que deixar seus lares, que estão em situação, né, de iminência de um feminicídio. Então, assim, quando você vê a postura de um governo que não está dando valorização a essa política, não adianta ter lei. E a Maria da Penha, o nome da lei, ele é ilustrativo justamente por uma mulher brasileira, cearense, que ela era biofarmacêutica, para ver aí que não são só mulheres, né, que não têm instrução, que são vítimas. Qualquer mulher, independente da classe econômica e do grau de instrução, pode ser vítima. Ela sofreu tentativa de feminicídio 2 vezes pelo companheiro, ela chegou a ficar paraplégica, e é o caso emblemático da Maria da Penha que deu nome à Lei 11.340, como a gente conhece. Ah, tá. É importante falar, Regiane, que a nossa lei, a Lei Maria da Penha, ela é uma das 3 melhores leis do mundo, e o Brasil ainda assim é o país que mais mata mulheres, há mais violência doméstica. E assim, isso é muito triste, porque a gente tem uma lei, só que a gente não consegue operacionalizá-la, né? E isso é muito triste. E você tinha até perguntado a questão das delegacias, né? E é importante falar que sem verba não tem como a gente fazer política pública, né? Então, isso tudo vale para a gente cobrar agora dos nossos políticos essas questões orçamentárias para a gente poder estar investindo. No ano passado, a Brenda e eu chegamos aí em algumas instituições e até para ver a questão do projeto Violeta. E aí a gente viu que não há dinheiro, não tem equipe técnica para a gente trazer. A gente não tem uma delegacia da mulher e a gente não consegue implementar nada aqui no interior. Porque não tem aqui dinheiro. A mais próxima é em Friburgo, né? Oi? A mais próxima aqui fica em Friburgo, né? A Lei Maria da Penha. Uma pessoa que mora em Macuco consegue pegar, já fragilizada, pegar um ônibus, muitas das vezes não tem nem dinheiro para o ônibus, e até Friburgo. Né? E fora essa questão, chega na delegacia, a vítima é até desacreditada, revitimizada, né? E isso acontece sempre. Essa Maria da Penha é uma proteção à mulher. Só a mulher agredida pelo homem, ou ela pode ser agredida pelo avô, pelo enteado, como é que é? É só uma agressão contra a mulher. Mas assim, o homem... A vítima é sempre a mulher. A vítima é sempre mulher. E aí, o agressor, aí que a variação, né? O agressor pode ser um homem, pode ser o tio, pode ser o pai, pode ser o marido, pode ser, no caso até da violência na unidade doméstica, pode ser a mulher, a patroa, praticando a violência para a empregada, babá, mas a vítima é a mulher. Isso que eu queria saber. Uhum. E olha só, o Marisa, por exemplo, o homem agrediu a mulher dele, tá? A companheira agrediu a companheira. Ela faz uma denúncia. Aí ela sai de casa, por exemplo. Ele, né? Quem é que sai de casa? Ele é obrigado a sair de casa? A lei ampara isso? Então, vou fazer várias perguntinhas aqui. Numa agressão, ele bateu na mulher. Aí, como é que ele faz para ele ver os filhos? Ele pode voltar nessa casa, entrar na casa? Não, mas eu vim aqui ver as crianças. Tá, ele pode entrar na casa, ele é preso. Se ele for preso, ele paga fiança e ele sai. Entendeu? Como é que é esse desenrolar? Bateu na mulher, tem filho, entra na casa, é preso, a pena, a fiança é quanto? Como é que é isso? Porque... Eu respondo, vocês que sabem. Não, Marisa. Pode responder. E as meninas? Ficou faltando alguma coisa da complemento.
Não, é que a questão é a seguinte, quando existe uma violência doméstica e existe a denúncia, né, pode haver um pedido de medida protetiva. E essas medidas protetivas, elas são diversas. Entre elas tem o afastamento do lar, o afastamento do agressor da vítima por tantos metros. Aí também se pode pedir o afastamento dos filhos ou não, vai depender se houve violência ou não, em relação também a eles. Não necessariamente quando há um afastamento daquele pai, digamos assim, né, do lar conjugal, ele vai ter que deixar de ver os filhos. Né? Ele tem que ficar afastado daquela mulher contra quem ele cometeu a violência, se tiver uma decisão de medida protetiva nesse sentido. Mas outra pessoa pode levar, digamos assim, os filhos para essa convivência, ou ele pode ver em outro espaço, enfim, não necessariamente ele está afastado dos filhos, né? Uhum. Agora, é importante a gente dizer que não tem mais a tentação penal que existia antes, que é o que a gente tem no juizado especial, lei 9.099, não existe mais isso. É até um jargão que se diz, né? Na violência doméstica não se pode pagar cesta básica e resolver o problema. Passou um carro que fez um barulhão. Aí vocês, por favor, complementem aí com o que vocês acharem importante. Mas aí depende muito do caso concreto, né? Essa medida que vai ser implementada. Inclusive, nos casos mais graves, até o afastamento, e aí a mulher, que é dependente também financeiramente do marido, a juíza pode já fazer a questão dos alimentos, né? Ela recebe os alimentos para que continue se sustentando. Então, assim, depende muito do caso concreto. O importante é falar que não há mais essa questão de cesta básica ou de pena só pecuniária, né, de dinheiro. E aí, porque muitas pessoas acabam desacreditando, porque isso já ocorreu, mas não mais com a Maria da Penha. Então, se você for denunciar, medidas vão ser tomadas de acordo com o caso concreto. Mas essas medidas evoluíram para ser assim depois da Lei Maria da Penha? Né? Sim, até a história da Maria da Penha, o Heredias, né, que era o marido dela, ele era um professor universitário e ele tentou matá-la por 3 vezes. Uma vez eletrocutada e a outra foi através de arma de fogo. Atirou e até ela veio a ficar paraplégica. E aí, o que acontece? Esse caso foi à Corte Internacional porque na nossa justiça ele só ficava solto, ele pagava prestações, sei lá, pecuniárias ou cesta básica e não ficava efetivamente preso. E ali a Maria da Penha, ela recorreu à Corte Interamericana e aí que veio esse surgimento, o Brasil foi condenado, né? E aí houve essa criação da Lei Maria da Penha. É porque antes da Lei Maria da Penha era considerada a lesão corporal de menor potencial ofensivo, né? Então ia para o juizado, que o pessoal conhece como pequenas causas, onde você consegue resolver ali pagando pela sua pena, digamos assim, né? Você, na verdade, não é nenhuma pena, você fecha um acordo, paga e não se fala mais no assunto. A Lei Maria da Penha é um marco justamente para impedir isso. Você não vai agredir uma mulher e pagar para o Estado e acabou. A mulher não é sua propriedade, entendeu? Então, assim, não tem como você agredir uma mulher, pagar e acabou. Acabou essa história, mas assim, até a sociedade ser educada nesse sentido, de entender isso, porque é muito comum, esse caso mesmo que a Rayane citou, dessa senhora que veio falar com a gente, né, no final da palestra, que ela não sabia que ela era vítima de violência, é porque no passado era sim autorizado aos maridos que batessem em suas esposas caso eles estivessem insatisfeitos. Então, assim, a gente ainda tem muita herança disso, muita coisa para desconstruir. E essa história de defesa da honra? Que tinha essa história também, né? Agrediu a mulher. Defesa da honra. Pode falar também, Jane, da questão de quando a mulher sai do lar, não há mais essa questão de abandono do lar. Porque aqui em Cordeiro, principalmente aqui no interior, muita gente pergunta. Inclusive, quando a separação, eles estão ainda no processo do divórcio, muita gente tem medo. Então, não tem mais que se falar nisso. Então, uma pessoa que está sendo vítima de violência doméstica, ela tem que procurar sim a delegacia e ali, de acordo com o caso concreto, a juíza vai atuar implementando a medida de cabível. E, por exemplo, quando acontece essa agressão ao menor,
a criança, né, o adolescente, ou um idoso que mora na casa, que pode ser a sogra, pode ser a mãe, a penalidade é da mesma maneira? Como é que é resolvido isso aí? O filho bateu na mãe idosa. O idoso, mulher, se for mulher. Idoso, mulher. Para enquadrar na Lei Maria da Penha, a vítima tem que ser sempre a mulher. E aí tem um caso até de uma decisão que foi da tia que estava agredindo a sobrinha que ela tinha guarda. Então, assim, desde que a vítima seja mulher, e aí muita gente fala, ué, não tem a lei de João da Lenha? Tem essas questões todas. O homem que sofre algum tipo de violência, ele vai buscar no Código Penal, que é lesão corporal, enfim, eu não sou criminalista, mas aí ele tem também a lei que protege ele. O importante a gente falar é a questão de vulnerabilidade da mulher, que é presumida, né? E aí, essa é a importância de ter se criado essa lei e da gente falar tanto sobre isso, porque todo dia é o nosso vizinho, é o nosso conhecido, e muitas das vezes, por conta do ciclo da violência, essas mulheres não conseguem sair. Olha só, forças, né? uma vez a gente estava participando de uma reunião de condomínio no Rio, e aí tinha um vizinho lá que eles brigavam todo dia. Mas aí voava panela, quebrava copo, aquela coisa. Então o síndico fez uma reunião e falou que ele tinha sido orientado pelo advogado, pelo delegado, que era amigo dele, que não era para a mulher gritar socorro, não. E quando estivesse sendo agredido, que era para gritar fogo, porque em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Porque a gente também foi criado com essa frase, né? Então, Marisa, você acha que isso diminuiu com o caso que você falou das denúncias? A gente já está metendo a colher na briga de marido e mulher? Você acha que diminuiu isso aí, dessa forma? Quando você faz palestra, você fala sobre isso? É para gritar fogo, socorro, ou não tem nada a ver? Não, bom, em relação a essa questão de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, realmente isso já, a gente já evoluiu nesse sentido para entender que se mete a colher sim, que se deve denunciar sim, se você está vendo ou ouvindo uma violência, deve se denunciar. A sociedade deve, porque tudo isso interfere na sociedade, interfere nas famílias, interfere para homens, mulheres, crianças, adolescentes, interfere na sociedade de um modo geral. Esse é o primeiro ponto. Quanto a essa questão do fogo ou socorro, realmente se diz que quando as pessoas gritam socorro, independente se é violência doméstica ou qualquer outra coisa, tem-se na sociedade, eu não sei, não tenho a prova disso, mas realmente existem essas pesquisas que dizem que as pessoas não dão atenção à palavra socorro, da mesma forma que elas dão atenção à palavra fogo, que o fogo chama mais atenção. Agora, veja que dificuldade. Você, numa situação de violência, gritar fogo. Você está sofrendo a violência. Imagina uma mulher na tentativa de estupro. Ela não grita fogo. Né? Então, é muito difícil você dizer para a mulher, grite fogo. A gente pode até dizer, olha, fogo é uma palavra que é mais... as pessoas prestam mais atenção. Mas, naquele momento, né, o seu emocional, né, é muito difícil você escolher a palavra que você vai falar. É verdade. E vale falar também, Jane, que a pessoa que estiver sofrendo, né? A gente escuta o vizinho e sabe que sofre violência doméstica, a gente pode ligar para a polícia, inclusive a Lei Maria da Penha, ela prevê a prisão em flagrante. Então, assim, tem meios que a gente consegue ajudar o vizinho que às vezes não tem força. Muitas vezes as mulheres, a maioria das vezes, das mulheres que sofrem violência doméstica, elas não têm força para sair desse ciclo. Então, cabe a nós também, como sociedade, ajudá-la de alguma forma. Porque a pessoa que violenta uma mulher pode chegar ao feminicídio. Então, a gente não sabe quando isso vai acontecer, se vai acontecer. Então, cabe a nós também, como cidadãos, como sociedade, né? Uma questão de empatia também, fazer a nossa parte. Então, tem que meter a colher assim. Se escutar, liga para o 190 e denuncie. Então, tem que meter a colher e acolher. É isso aí.
Então, agora, Marisa, tem o X da questão, né? Da farmácia, né? Olha só, tem um caso aqui que é de uma idosa. Ela não queria ir para a casa de repouso, vamos falar assim. Que a gente não fala mais o idoso, o asilo. Ela não queria mais queria para a pousada de idoso. Mas ela é mãe da mulher. O marido virou para a mulher e falou: ah, não, essa velha só dá prejuízo. Você tem que dar banho nela, tem que cuidar dela. Então eu prefiro que ela vá vamos botar ela no asilo, entendeu? Essa questão do idoso, né, que vai sofrer, não, eu quero cuidar de mamãe. Então quer dizer que ela agora está velha e eu coloco ela lá? Não, eu quero cuidar da minha mãe. Como é que resolve isso? Porque isso é uma violência contra o idoso, né? Como é que vai resolver isso? Deixa eu responder essa. Sim, a idosa vai ficar... essa, porque eu vou ter que, infelizmente, vai ser a última pergunta que eu vou poder responder, porque Teri já está impaciente, Teri está querendo mamar, e Teri está só no peito. A gente ainda vai começar a introdução alimentar dele. Então, uma coisa que a gente tem que vislumbrar, ainda mais esse enfoque aí que a Rayane deu, que muito da sociedade às vezes não enxerga e questiona. Por que tem essa proteção especial para a mulher? E esse caso aí que você traz do idoso. A gente tem que enxergar que tem grupos na sociedade que eles estão em maior situação de vulnerabilidade dos seus direitos. A mulher é um deles porque você tem uma supremacia masculina. Geralmente os homens ocupam os espaços fora, né, de casa. As mulheres ficaram muito tempo confinadas ao espaço doméstico e resolvendo só as coisas do âmbito pessoal, as coisas internas, as coisas da família, e os homens foram resolver os negócios, resolver a vida em sociedade. Então, os homens ocupam as instituições, o governo, todas as decisões da sociedade são ocupadas majoritariamente por homens, e é isso que a gente está tentando, né, mudar esse panorama aos poucos para ficar mais paritário. Então, não é uma proteção especial para você favorecer a mulher, mas para tentar, pelo menos, equilibrar essa relação, tratar com igualdade. E a mesma coisa o idoso. O idoso tem o estatuto do idoso em favor dele, não porque está beneficiando o idoso, mas porque entende, né, que o quanto aquela pessoa já contribuiu e agora, no final da vida, né, que ela tem os déficits, as deficiências, né, inerentes à idade, né, não tenha mesmo o vigor físico. Então, por que não reconhecer alguns direitos que muitos chamam de privilégios, mas são só direitos para tentar equilibrar a vida, a inclusão daquela pessoa na sociedade. Mas, como a gente tem, né, essa visão da mulher como cuidadora do lar, cuidadora das pessoas, quando essa mulher envelhece, ela realmente, às vezes, fica à mercê, né? Por quê? Agora que essa velha não serve mais para nada, para que eu vou querer ela aqui? Porque não se olha para essa mulher com uma visão de cuidado. A gente olha para a mulher sempre com uma visão de cuidadora. E quando ela não pode ser cuidadora, ela acaba não servindo para mais nada. Então, é essa visão que a gente tem que mudar, entende? É lógico que eu acredito na importância, inquestionável importância dos registros de ocorrência, das violências, das denúncias. Só que, assim, a gente tem que pensar que isso é o viés repressivo. Isso é depois que a violência já aconteceu. E a gente tem que atuar num viés preventivo. A gente tem que atuar enquanto sociedade, né? Enquanto ser humano, enquanto sociedade, e cobrar a atuação estatal do viés preventivo. Qual seria o viés preventivo? Você realmente investir em aparelhos, né? Aparelhos públicos para dar suporte às mulheres vítimas. Ter, sim, casas de acolhimento,
ter, sim, centros de referência. Aqui no interior, a gente tem uma defasagem absurda. Se uma mulher vítima de violência doméstica sofrer aqui em Cordeiro, Cantagalo, adjacências, nossa, Friburgo fica super longe daqui, sabe? E é 40 minutos de ônibus e é uma passagem que não é acessível para todo mundo. Então, se a gente pensar nesse viés preventivo, a gente impulsionar políticas que façam com que as mulheres se entendam em situação de violência, que façam com que os homens entendam quais violências eles podem estar praticando, você alcança um avanço a longo prazo, sabe? É nisso, pelo menos, que eu acredito. Eu acredito muito, eu sou muito Paulo Freirista. Eu acredito na educação é a base de tudo. Talvez seja para eu ser professora, mas eu ainda não cheguei lá. Para ser professor tem que alcançar um outro nível. Mas, assim, eu acho que a gente tem realmente que alcançar várias e várias pessoas, e cada um aqui é semente, para a gente propagar essa visão, sabe? De que quais as coisas estão erradas e por que a gente está lutando para esse tipo de coisa melhorar. Então, é lógico que, né, nessa situação de pandemia, como a Marisa apontou, a gente tem uma situação, né, de confinamento domiciliar que estremece muito as relações, porque todo mundo no mesmo espaço e a gente está com a nossa liberdade suprimida e isso incrementa os casos de violência. Mas, assim, antes de tudo, a gente tem que pensar que a gente é um agente de transformação. A gente está aqui para disseminar o que chega até a gente, todo o conhecimento que chega, para que mais pessoas alcancem e para que isso seja evitado. Eu acredito que tenha que ser punido, tenha que ser denunciado, mas, antes de tudo, tem que ser evitado. E aí, vou aproveitar o ensejo para despedir de vocês. Infelizmente, eu vou ter que deixá-las, porque meu bebê está chorando. Brenda, e agora olha só eu resolvo, porque o pai dele está resolvendo até agora, mas o mamar o pai não tem. Eu queria perguntar ao Rodrigo ou Duda aí se eles já fizeram o print nosso aí, para você poder sair. A nossa fotinho, né? Mas deixa eu só printar dar um aí? salve para as colegas também, as colegas da Comissão OAB Mulher de Nova Friburgo, porque eu estava muito comovida na hora que eu estava falando sobre a minha situação lá de violência obstétrica, que eu sofri no início do ano, e eu esqueci de agradecer, porque assim, a comissão da OAB Mulher de Nova Friburgo se mostrou super solícita, enviaram representante, né? A doutora foi lá, a doutora Simone foi lá, conversou comigo lá na maternidade e se botaram a postos para qualquer coisa que eu precisasse. Isso, assim, foi de uma... Assim, se tem um exemplo de sororidade, sabe? Quando você vê a empatia funcionar, assim, foi muito gratificante. Esse apoio institucional foi bem bacana e me deu forças naquele momento. Então, assim, agora eu só queria fechar com isso, porque eu não poderia deixar de agradecer. Foi muito importante mesmo. Rodrigo Duda, já fez a nossa foto aí? Que eu estou querendo saber, para a gente poder dar um sorriso, assim, bem lindo, porque já está todo mundo cansado. Você consegue printar aí, ô Brenda? Ah lá, Rodrigo. Mandou eu não consigo printar aqui, porque... Rodrigo mandou a gente rir. Tem possibilidade técnica de printar aqui. Rodrigo mandou a gente rir, que ele vai printar agora. Vai. Show. Brenda, eu que te agradeço. Gente, muito obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada mesmo, de coração. Desculpa ter que me ausentar antes, mas não tem como eu me estender mais. Já era previsto, assim, esse encerramento. Eu fico feliz de ter debatido com você. Vamos ter outros, obrigada. Outros momentos, outras situações. Vocês são sempre também super bem-vindos aos debates nossos aqui na seccional, tá? Que ótimo. Fico contente. Gente, um beijo. Vai lá. Obrigada. Agradeço a galera também que esteve aí firme e forte nos espectadores. Obrigada mesmo. Obrigada, Duda. Lutando como uma menina, como uma garota. Rayane, pode fazer a sua despedida. Tchau, Brenda. Obrigada. Rayane, pode fazer.
Não ouvi, Jane, travou. Pode fazer sua consideração final aí, que a gente vai encerrar. Eu agradeço você pela participação. Eu agradeço a você, uma querida amiga. Agradeço o Eduardo também, sempre tão companheiro da nossa subseção. Toda vez que a gente pede, ele está sempre solícito. É um prazer, né, participar, ter essa parceria. Eu queria mandar um beijo para nossa presidente, né, doutora Valéria, para o meu sócio, doutor Jean, a Camila, a doutora Camila, vice-presidente da subseção, ela me deu todo o apoio. Eu, como a Brenda, tenho muita dificuldade de estar falando, o Eduardo sabe disso, mas é sempre um prazer, ainda mais falando dessa pauta tão importante, tão cara para a gente. Rayane, muito obrigada, você é uma fofinha. Marisa, foi um prazer te conhecer, e você trouxe tantas explicações bacanas, igual as meninas. Você pode se despedir, e espero que a gente possa estar aqui uma outra vez, porque a advocacia tem todos os temas que podem ser abordados, né? Porque não tem justiça sem advogado. E em qualquer momento a gente precisa de justiça. Então, você é linda, muito inteligente, muito obrigada, e pode se despedir. É uma pena, que eu queria continuar aqui. Não, obrigada a vocês todos, foi uma honra estar aqui, a Rayane também, a Brenda, agradecer mais uma vez a Valéria pelo convite. É muito importante essa união. Muitas vezes, quando a gente diz isso, pode parecer que é algo assim, da boca para fora, mas não é. Quanto mais eu trabalho com mulheres, quanto mais eu avanço na pauta feminina, mais eu tenho certeza da importância da união das mulheres, porque nós sentimos tudo isso que nós estamos falando. Nós temos a percepção diferente. Os homens podem ser nossos parceiros, e tomara que sejam cada vez mais homens parceiros e que nos ajudem na busca da igualdade de gêneros efetiva. Mas nós estamos num lugar de fala porque nós sentimos essas opressões, nós sentimos essas dificuldades. Então, é muito importante que as mulheres se deem as mãos, mesmo que elas pensem diferente, que elas não façam esse papel de colocar outra mulher para baixo, muito pelo contrário, que sejam pessoas que possam dar realmente as mãos. E se você sentir alguma dificuldade de dar mão àquela pessoa, porque nós somos humanos e às vezes a gente não sei, não gosto muito daquela pessoa, ok, mas não faça nada para que você coloque essa pessoa para baixo. Isso é muito importante. Eu acho que isso é importante para qualquer ser humano, mas eu estou dizendo aqui no ambiente nosso, feminino, porque, assim, vivencio isso todos os dias e sei, né, o quanto é difícil para as mulheres galgarem esses espaços, o quanto é difícil para as mulheres terem voz. Então, eu me sinto muito desconfortável, em ter que, de alguma forma, falar mal de alguma mulher. Isso é uma coisa muito ruim. Então, que a gente não faça isso, né, que a gente seja ao contrário. E é isso. Acho que dando as mãos a gente cresce, a gente conquista mais espaços, e esses espaços que são espaços para que a gente possa debater, né, com igualdade, não porque a gente quer alguma supremacia, porque a gente quer algum privilégio, porque a gente quer algo acima dos homens, de forma alguma. A gente quer estar realmente de iguais condições, né, para debater, conversar, enfim, e poder auxiliar na sociedade com nossas ideias e nossos pensamentos.